Boa noite. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e esta é uma aula do curso de Informática Aplicada da Engenharia Elétrica do Instituto. O que nós vamos tratar hoje é de uma aula que se quer o mais rápido possível, tá? Desenvolver uma interface simples que utilize dos recursos de um conjunto de classes que a Microsoft desenvolveu para o Visual Studio, para o C++, tá? Que nos dá um framework, uma estrutura básica com a qual a gente pode desenvolver aplicativos que têm os recursos mínimos, tá, de uma aplicação Windows capaz de persistência de dados. Tá? Então, o que significa isso? Nós vamos fazer uma aplicação que não só é uma interface simples com o usuário, tá? Mas também é capaz de manter esses dados usando os comandos de salvar arquivo, ler arquivo, file, save, save as, tá? Ou seja, aqueles comandos tradicionais e conhecidos da interface Windows. Tá? Bom, a nossa aplicação, para que vocês tenham uma ideia, ela é bastante simples e a ideia geral dela é que ela faça o seguinte, tá? Que ela seja capaz de, numa janela de interface com o usuário, apresentar alguns parâmetros de entrada que o nosso usuário vai ter que preencher, numéricos, uma descrição, onde ele vai preencher uma descrição a respeito do que ele está fazendo, e um resultado. E esse resultado, na verdade, é obtido a partir de um botão. Um botão que calcula em função dos dados que vocês colocarem na interface. Por quê? Porque isso é uma situação muito comum para o engenheiro. Né? É corriqueiro você ter entregar um trabalho para um cliente que, ao invés de ser uma planilha de cálculo aberta, confusa, difícil de usar, que exige a manipulação a capacidade do cliente de conhecimento de planilha ou do funcionário dele, você entrega um programa em Windows, né, onde esses cálculos são realizados dentro do programa. Tá? E mais, depois que você realiza, você vai lá no arquivo, tá? No menu de arquivo, e no menu de arquivo você salva, ou como se diz, serializa esses dados para dentro do seu disco. Tá? E mantém eles de forma persistente. Claro, o ideal seria que a gente fizesse uma classe, né, específica, bonitinha para serializar, mas a gente vai tentar fazer a coisa da forma mais simples possível, tá? E usando a MFC, que é a Microsoft Foundation Classes, tá? Que é as classes básicas do Visual Studio, tá? Usando o Visual Studio 2010, porque embora seja um pouquinho diferente, tá, do 2019, que é disponível gratuitamente, né? As diferenças são irrelevantes e, na verdade, o 2019 ele tem um problema, que ele tem um bug justamente nessa questão de associar variáveis de um formulário para dentro da classe view, que é a classe que trata desse tipo da interface com o usuário. A arquitetura que nós vamos utilizar é chamada de arquitetura documento vista. Tá? Então nós vamos usar a arquitetura documento vista.
Esta arquitetura separa a nossa aplicação numa classe cDocument, tá? Que é a classe responsável por armazenar, vamos chamar de cdoc aqui, né? Por armazenar os dados, tá? Da nossa aplicação. Tá? E uma classe view, cview, tá? Que herda, na verdade, propriedades de uma classe chamada cview. Tá? E essa classe aqui é a que vai, né, mostrar, pode ser um desenho, claro, pode ser qualquer outra coisa, vai mostrar para nós os nossos dados. No nosso caso, nós vamos usar uma classe disponível também no framework da Microsoft, que é uma classe cview para formulários, ou seja, ela herda as propriedades da cview, né, e ela é chamada cformView. Tá? A cformView, então, é a classe aquela que permite que a gente construa os nossos formulários aqui. Então vamos lá, vamos começar a fazer o serviço. Tá? A primeira coisa que nós vamos colocar é construir um formulário no Visual Studio. Então, esse aqui vamos desenhar aqui assim, isso aqui vai ser o nosso passo 1. A gente vai construir esse formulário aqui. Claro que para construir o formulário a gente precisa primeiro abrir o nosso programa. Tá? Desculpe que eu não consigo. A gente vai em File, New, Project. Então, primeira coisa é botar o nome do projeto. Tá? O nome do projeto vai se chamar Form Data. Escolham o diretório de vocês, que vocês quiserem colocar aqui. Esse aqui está no diretório de aulas de informática aplicada. E vocês não vão fazer um controle ActiveX, né? Vocês vão fazer um ADLL, vocês vão fazer uma aplicação da MFC. Tá? Notem que no Visual C++, vocês podem fazer um ActiveX Template Library, CLR, né? Mas nós estamos escolhendo esse aqui, MFC. Tá? Aplicação da MFC. Ok. Então, este aqui é o wizard da MFC. Tá? Talvez seja... Não, vamos com a letra pequena mesmo. Tá? No wizard da MFC, tá? Ele tem um padrão já, mas vocês não clicam em Finish, senão ele vai gerar um documento com padrão. A gente tem que alterar alguns parâmetros deste padrão. A gente clica em Next. A primeira coisa é que nós vamos usar a arquitetura documento vista com um single document, tá? Ou seja, que é mais conhecido como SDI. SDI. Single Document Interface. Tá? Muito cuidado, não deixem nunca marcado isso aqui, senão vocês vão construir um editor de Visual Studio. Tá? Clique em MFC Standard. Tá? O estilo visual, né, aqui é o 2008, mas se vocês fizerem usando 2019, o estilo visual vai ser outro. Tá? A gente pode usar a MFC como a DLL compartilhada ou como a biblioteca estática. Tá? Se vocês usarem como uma biblioteca estática, na hora basta pegar o executável daqui e jogar ele para dentro de um disco e rodar na máquina do cliente. Né? Se vocês usarem como uma biblioteca compartilhada, vocês, na hora que tentarem rodar ele, vai ser necessário trazer a biblioteca compartilhada e provavelmente vocês vão ter que fazer um instalador. Tá? Nós não vamos usar suporte a documento composto, tá? Que é aquele que é capaz de arrastar documentos ou os programas para dentro de programas, tá? Não é o nosso caso. Aqui é muito importante. Aqui vocês vão definir a extensão do arquivo. Lembra que eu disse para vocês que o nosso objetivo é
armazenar os dados, não só fazer os cálculos dele. A gente quer colocar os dados dentro do disco. Então esses dados vão ter uma extensão própria, vão ser os dados do programa de vocês. Tá? Então essa extensão aqui nós vamos chamar de, sei lá, form data, né? Extensão ponto fora de Fortran, né? Vamos chamar ela de form data, FRD. Tá? Então notem que o filtro agora é os form data files, tá? Os FRDs. Tá? Então esses vão ser os arquivos de vocês. Não precisa marcar nada aqui. Não tem suporte a banco de dados, nós podíamos botar suporte a banco de dados, né? Mas não tem no caso. Tá? Isso aqui é os estilos da janela mainframe, ou seja, a janela que está ao redor do programa de vocês, que controla toda a estrutura dele. Tá? Vocês podem usar o menu clássico ou usar menu bar e toolbar. Tá? Vamos deixar o menu bar e toolbar que não dá o menor problema. Tá? Depois, inclusive, até fica mais bonitinho o programa de vocês. Vocês podem botar help sensível ao contexto, é interessante, vocês vão ter que escrever o help. E no caso pode botar print e print preview. Só que o que acontece? Tá? A form view não é capaz de trabalhar com impressora. Então a gente pode desmarcar isso aqui porque não vai conseguir fazer mesmo. Tá? Dá para botar outras coisas, mas não, para nós não tem dificuldade. Tá? Aqui um ponto muito importante. Na hora que ele for gerar as classes, esta classe, tá? A cFormDataView, tem que ser uma classe, não a classe básica dela, a classe mãe dela não pode ser a cView. A classe mãe dela tem que ser a cFormView. Tá? Então não pode esquecer de fazer isso aqui, senão vocês vão ter que construir todo o sistema para gerar formulários. Note que agora não tem mais um next, né? Então a gente simplesmente vai dar um finish e terminar o trabalho. Mesmo que eu tenha marcado que eu não queria impressão, ele diz para nós que o suporte à impressora, né, não é disponível no cFormView. Tá? Você quer proceder assim mesmo, proceda, não tem problema nenhum. O que o Wizard está fazendo agora para nós é gerando, tá, todas as classes com as quais a gente vai trabalhar. Tá? Ele está fazendo um parser nessa classe. Aqui no Class View, tá? Se vocês por acaso tiverem algum problema de encontrar essas janelas, tá? Tem uma dica muito simples, é ir aqui no Window, tá? Reset Window Layout, tá? Que pode aparecer as janelas que vocês precisam para trabalhar. Tá? Basicamente aqui na solução vocês têm a solução, a visão de classes, que é a mais importante para nós, tá? E os recursos, que é onde está guardado diálogos, janelas, né, desenhos, o que vocês precisarem, ícones, está tudo dentro dos recursos. Tá? A visão de classes é a mais importante. Então, o Form Data tem um conjunto de classes. Tem um diálogozinho chamado About, que é onde está aquele famoso, né, sobre o programa de vocês. Tá? A aplicação, que a gente chama, que é o lugar onde vocês eventualmente poderiam fazer as contas, tá? Que controla toda a execução do programa de vocês. Tá? O documento e a vista, a classe cFormDataDoc e a classe cFormDataView. Tá? E a mainframe, tá? Que é a classe que vai controlar para vocês toda a organização documento vista. Tá? A gente não vai trabalhar nessas na mainframe, não é necessário. Tá? A gente vai ficar só nessas duas aqui. Primeiro passo. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é trabalhar, quer dizer, pode ser começar por outro caminho, mas o caminho mais natural é que a gente comece definindo como vai ser a visão do usuário, o que o usuário vai enxergar no nosso programa, ou seja, como vai ser a cara desse formulário. Para ver como a cara desse, a gente vai aqui na Resource, tá, e clica em diálogo. E no diálogo, vocês têm o diálogozinho de About, tá? E tem o Form Data, que é o nosso diálogo de trabalho. Tá? Então, notem
que nesse diálogo aqui a gente tem um to-do aqui, um lugar para colocar os nossos controles, né? Vocês podem deletar essa mensagem de texto, tá? E isso aqui podia fazer. Eu vou fazer o seguinte, só um pouquinho, que eu vou melhorar a nossa exibição aqui, ver se eu não vou estragar tudo, tá? E vou passar a escala do texto um pouquinho maior, que está muito pequeno. Eu já, como eu disse, eu ia estragar tudo, mas eu diminuo aqui o nosso amigo e vocês vão conseguir ver bem melhor agora o que está acontecendo aqui, tá? Esse aqui agora nós podemos também diminuir um pouco, senão vai ficar muito grande. Vamos ver se eu estou aparecendo aqui. Tá mais ou menos. Ok. Bom, agora ficou um pouquinho mais claro o que a gente está fazendo, senão fica bastante difícil de trabalhar. Tá? Então vejam, essa tela aqui é a tela onde eu edito o meu diálogo. Vocês querem buscar uma imagem de fundo? Eu acho que é possível buscar aqui se vocês quiserem. Tá? Só ela tem que ser um bitmap. Tá? Se querem brincar com colocar um desenho no fundo, não tem problema, é só procurar essa imagem aqui que fica bastante interessante. Tá? Cuidado com vocês brincarem, porque às vezes na brincadeira o sujeito estraga aquilo que ele está fazendo. Bom, a nossa tela, nós temos que fazer uma conta, ou seja, temos que armazenar, escrever alguma coisa e botar um botãozinho para calcular. Tá? Então, primeiro a gente pega um texto estático. Tá? Então vamos botar assim, valor 1. Tá? Tá um pouquinho o teclado errado. Valor 1, isso aqui é só um texto estático, tá? E vamos colocar um edit control, um controle de edição. Vamos colocar um valor 2. E outro edit control. Bueno, se vocês notarem, quando eu clico em cima do Edit Control, aparecem as propriedades do editor aqui. Se não aparecerem, basta clicar com o botão direito e pedir para exibir as propriedades. Tá? Vocês fazem aqui e cliquem aqui e vai aparecer essa janela com as propriedades. Então, nessas propriedades é que nos interessa, tá? Deixa eu clicar em cima, né? Senão ele aparece a propriedade do formulário, tá? Nós queremos a propriedade do editor. Então isso aqui vai ser, nós trocamos o nome aqui que é bastante importante, senão o programa fica uma bagunça, tá? Vamos chamar isso aqui de val1, tá? E esse outro aqui, edit val2. E aí nós vamos colocar um resultado de uma operação, por exemplo, botar uma operação de produto, né? Vai ser um programa fantástico para a gente aprender tabuada. Então isso aqui vai ser resultado. Ok? Então esse aqui é IDC Edit resultado. Ok? Se vocês quiserem botar algum texto, né, dá para colocar um C-string aqui embaixo, né, o chamado observação, por
exemplo. Tá? Então a gente pode botar um controle de edição aqui. Tá? Também. Desculpe, eu estou tentando encontrar aqui, que eu não enxergo. O microfone está bem na frente. Aqui embaixo, assim. Texto estático. Pronto, vocês podem botar uma observação aqui a respeito da conta que vocês fizeram. O resultado, deixa eu arrastar isso aqui assim, vamos botar no meio do caminho. Né? O resultado vai ser obtido através de um cálculo. Né? O cálculo a gente pega um botão e arrasta aqui um botão. Né? Esse botão nós vamos chamar de IDC, Edit, IDC. Botão. Vamos chamar direto de IDC, BT, soma. Tá? Diminuiu, reduzir um pouquinho ele. E o caption dele, ou seja, aquilo que ele vai aparecer isso aqui, nós vamos botar simplesmente um mais. Cadê o mais? Soma o produto. Vou botar X, vou botar um X maiúsculo aqui. Pronto, agora ficou um botãozinho para multiplicar em vez de somar. Era para fazer tabuada, né? Então, recapitulando. O que a gente fez? A gente trouxe alguns valores, alguns controles estáticos aqui no nosso toolbox, no ToolEd, no toolbox do editor de diálogo, trouxe alguns controles estáticos, trouxe alguns edit control, controles de edição, tá? E trouxe e renomeou eles todos. Tá? O edit 4 não está bom aqui, isso aqui é um IDC, edit, esse aqui eu não tinha renomeado ainda, IDC, edit, observação. Ok. Então nós temos tudo identificado, tá? Val 1, Val 2, IDC, edit, resultado, um botão e uma observação. Pois muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a operação de soma. Mas para colocar a operação de soma, nós temos que colocar o valor de cada um desses elementos, ou seja, uma variável para cada um desses elementos. Para colocar essa variável, a gente chega aqui, né, e clica no botão direito em cima do controle e usa Add Variable. Tá? Isso vai adicionar uma variável para nós. Então a gente entra num wizard para geração de variáveis. Essa variável não é do tipo sedit, essa variável é um número. Tá? Então ela não é uma categoria de controle, mas ela é simplesmente um valor. E o valor dessa variável não é um string, tá? Essa variável vai ser, a gente vai ter que escolher aqui, tá? Um float. Tá? Ou seja, uma variável de ponto flutuante do C. O nome dessa variável é m, vamos chamar assim, val 1. Por que o m? Tá? Porque é uma variável membro da nossa classe. Qual é a classe que ela vai adicionar essa variável? Como nós estamos tratando do formulário, o formulário está associado a view, ou seja, ela vai adicionar essa variável na cform data view. Tá? Finish. Se vocês quiserem saber se ela entrou, é só clicar aqui, clicar em cima do cform data view, o que vocês estão encontrando aqui embaixo, no canto esquerdo, mval 1. Tá? Vamos colocar uma variável para o segundo valor, mesma coisa, adicionar a variável, o tipo da variável é valor, o tipo não, a categoria, desculpa, o tipo da variável sim é float, tá? Não tem valor mínimo nem tem valor máximo, desculpa, o nome da variável obviamente não pode ser branco, né? Então é um m val 2. Se eu botei m val 1, vai ficar assim mesmo. Pronto.
E agora a gente vai adicionar uma variável para o resultado. Tá? Adicionar uma variável aqui. De novo, uma variável tipo valor. Também é float. E o nome da variável é mResult. Tá? Aqui vocês olham, tem valor mínimo, valor máximo. Isso aí vocês podem colocar se vocês quiserem controlar que o usuário coloque um valor dentro de uma faixa determinada para o cálculo que vocês estão fazendo, positivo, negativo. Tá? Dentro de um range não tem problema nenhum. Tá? Funciona muito bem e ele vai fazer na hora que o usuário digitar esse valor. E finalmente, a gente tem o edit box aqui embaixo que da nossa observação, e essa observação é uma variável também, tá? Só que essa variável é do tipo string. É valor, mas ó, veja que ela já bota essa string direto. Tá? Então, m str observação. Tá? Nas outras era interessante botar m, float, né? Mas aí como é número a gente não já está o val ali dizendo, mas segue para saber que é um string essa variável e o cara não tem como esquecer. O número de caracteres máximos dá para botar aqui se quiser, né? Vou botar aqui, sei lá, 50, para o sujeito não sair escrevendo muito. Não, 50 é muito pouco, sim. E não passa disso o sistema. Pronto. Agora a gente tem uma variável aqui associada a esse primeiro, o valor 1, tá? mval1, mval2 e mresult. E um string para nós colocar alguma observação. Bom, agora só falta fazer o cálculo. Fazer o cálculo é clicar no botão que a gente tinha criado, né? O controle botão aqui, e clicar duas vezes nele. Vocês clicam duas vezes nele, notem que ele vai direto para o cFormDataView, a nossa classe da vista, tá? E ele vai direto para essa classe e aí diz assim, coloque a notificação do controle aqui. Ou seja, cada vez que vocês clicarem naquele botão, o código de vocês vem parar exatamente nesse ponto. Tá? Então nós vamos notificar aqui, não vamos notificar nada, nós vamos simplesmente calcular. Tá? É isso que nós vamos fazer. Mas antes de calcular, tá? A gente precisa fazer uma outra coisa. Nós precisamos transferir os valores que estão digitados ali para dentro das variáveis. Essa transferência se dá de forma automática numa parte do programa, num método chamado doDataExchange, tá? Que é esse aqui. Notem que aqui apareceu mval1, mval2, mresult, que estão associados às constantes que definem cada uma daqueles nossos controles. Tá? Então a gente tem que rodar isso aqui. Só que não precisa chamar o do Data Exchange, né? Existe uma função dentro da view chamada update data. Tá? Update data. E aí, se a gente quer tirar do usuário, ou seja, da tela e colocar dentro das variáveis, é true. Tá? Se a gente quiser tirar das variáveis e apresentar na tela, é false. Tá? Então a gente vai botar o update data. Deixa eu botar minúsculo que fica. Pronto. Tá transferido. Tá transferido, mas não está somado. Tá? Por que eu transfiro primeiro? Porque eu preciso ter os valores para poder fazer a soma. Tá? Então agora sim, agora eu vou fazer a soma. E a soma, tá? É m result. Soma não, desculpa, eu estou com soma, né? O produto m result igual a m val1 vezes m val 2. Vezes ou é vezes, eu não lembro mais agora. Ah, que horror. Por isso que eu queria botar soma, que eu não lembro mais agora de cabeça como é que se faz produto em C. Que beleza. A memória não ajuda muito. Tá? Quer saber? Vou botar soma. Tá?
Depois quando vocês forem fazer o programa de vocês, vocês botam o produto. Eu acho que era vezes. É que o asterisco vocês sabem no C, né, é o ponteiro, né? Então, não me lembro mais onde está. Agora não consigo achar a soma aqui nesse meu teclado novo aqui. Perdido aqui no cantinho. Tá. E errado ainda. Bom, vamos somar porque eu não sei como fazer produto em C. Tá? Baixou o esquecimento aqui. Não vou procurar agora no meio da live, no meio da gravação. Pronto, tá calculado e agora nós precisamos atualizar na tela a variável mResult. Tá? O que a gente faz para atualizar essa variável na tela? Um update data de novo. Update data. Só que agora, em vez de true, nós vamos fazer um false. Por quê? Porque esse update data false vai transferir das variáveis para a tela. Em princípio, o nosso programa já tem que funcionar. Tá? Vamos ver se a gente vai ter sorte. Como é que a gente faz o programa funcionar? A gente vai no build e dá um rebuild na solução. Ou dá um build também, tanto faz. Eu dou rebuild sempre, porque é mania. É bastante rápido, não tem o menor problema. Então, só recapitulando, nós criamos um SDI, tá? Um conjunto de controles dentro do form, nos recursos. Depois a gente criou variáveis e finalmente a gente criou um manipulador, né? Ou criou um método, criou um método para o botão. Tá? Simplesmente clicando 2 vezes no botão. Tá? Já compilamos, tivemos sucesso na compilação, vamos rodar o programa. Para rodar o programa, dá para rodar aqui, ou eu vou aqui no Start sem debugar. Tá? Pronto, está aqui o nosso programa, que 2 vezes 2 não é 2 vezes 2, é 2 mais 2, 4. Tá? Então eu vou editar lá, porque eu já não estou gostando mais disso aqui, ficou feio. Pronto. Pegou, atualizou, fez as contas. Né? Fez. Tá? No princípio o programa está bonitinho, está funcionando, tá correto, só que infelizmente o nosso problema agora, que é a segunda etapa disso, é que o nosso programa não é capaz de armazenar esses dados. Então agora a gente vai sair disso aqui e vamos começar um processo chamado de serialização. Só que essa nossa serialização vai estar associada com a documento vista. Ou seja, a gente vai tentar fazer da forma mais simples possível uma forma de armazenar esses dados no disco. Tá? Dentro de um documento, que é um objeto, tá? Que é uma classe inteira, que existe só para tratar de dados, é uma classe abstrata, né? Que recebe, que controla o que vai para view e o que volta para view e se preocupa em armazenar esses dados, né? Tratar eles, organizar eles, né? De alguma maneira, separando aquilo que é apresentado para o usuário daquilo que é o processamento do programa propriamente dito, o tratamento desses dados. Tá? E no meio desse processo, uma das coisas que ela faz é a serialização. Tá? É a capacidade de tornar objetos de certa forma persistentes. Então vamos lá. Tá? Vamos fechar aqui. E vamos dar uma olhada agora no nosso documento. O documento é essa classe aqui, cFormDataDoc, que termina com doc. Tá?
Então, notem que ela tem um conjunto de métodos, tá? Não são muitos aqui que são disponíveis, mas na verdade tem bastante, tá? Que aparecem aqui. Os que estão implementados são poucos, tá? Na classe, mas tem muita coisa nas classes das quais ela herda um monte de propriedades. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora aqui na serialização é criar um conjunto de variáveis na doc, no documento, para manter aquilo que foi utilizado na tela. Tá? Então vamos criar variáveis na doc. Até porque vocês necessariamente não precisam armazenar todos os dados, eventualmente. Tem alguma coisa que pode ser dado padrão, tem alguma coisa que o usuário usa, mas usa para cada vez que ele calcula, tá? Então não é necessário armazenar todos os dados. Para criar variáveis dessa classe, é só clicar com o botão direito aqui. É um pouco diferente, porque obviamente essa classe não tem uma vista, ela não tem uma interface com o usuário. Tá? E aí vocês vêm aqui, clicam no Add Variable. Ótimo. Qual é o tipo das nossas variáveis? Bom, em princípio elas são float. Então eu vou chamar de M, para não ficar igual, V1. Pode ficar igual, tá? Mas NV1 podia botar da doc, mas não tem problema, porque elas são variáveis membro de classes diferentes, então não há nenhuma dificuldade da gente se enrolar aqui. Finish. Tá? Ó, apareceu MV1 aqui embaixo. Vamos criar outra agora. Do tipo float. M V2. E vamos criar outra do tipo float M result. E ainda vamos criar uma variável para guardar aquele comentário nosso, tá? A observação. Essa aqui é uma variável. Ah, mas aí não tem C-string aqui, não tem problema. Escreve C-string e ele cria. Tá? MSTR observação. Tá? Mesmo nome que a gente usou lá na outra. Então agora nós temos mresult, MSTR observação, MV1 e MV2. Pois muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é inicializar essas variáveis toda vez que um documento novo for aberto. Lembre, nós estamos usando uma SDI. Quando a gente usa uma SDI, seja uma interface de documento simples, cada vez que vocês dão um file new, tá? Ou um file open, o que acontece? Ele vai lá e reabre o documento para vocês e as variáveis têm que ser inicializadas todas elas de novo. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é aqui, subir aqui um pouquinho na doc e descobrir esta função interessante. Tá? Opa, caí na view. Não, tá. Caí na view porque eu não abri a doc, não. Pode ser que vocês... Agora sim. Para abrir a classe não é aqui, né? Vocês clicam aqui em cima, vamos pegar aqui, ó, On New Document. Pronto, vai direto lá. Tá? Então, aqui já está dito no to-do, né? Adicione o código de reinicialização aqui. Tá? Os documentos da SDI deverão reusar esse documento. Então, ele reusa o mesmo documento e vai passando por cima e apagando o que tem no documento anterior. Tá? A MDI, que é a Múltiplo Documento Interface, a interface de documentos múltiplos, é aquela que abre várias janelas, tá? Aquela não reutiliza, vai abrindo, mas aí é um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer é simplesmente inicializar nossas variáveis. Tá? As nossas variáveis da doc, né? Então é V1
igual a 0, M V2 igual a 0 e M, não, faltando, não é bem assim, é M resulte igual a 0. Lembrem, essas variáveis não são as variáveis lá da view. Essas variáveis são as variáveis do documento. Tá? Então, devagar. E o string também, a gente pode inicializar. Então, inicializar ele, mstr observação, tá? Igual. Aqui tem que usar um typecast, tá? Para string, tá? Que é um t-char, se não me engano, tá? Aspas, aspas, é só um macetezinho para não pode botar direto, tá? Não pode botar igual a aspas, aspas, que ele não funciona, mas se botar esse typecast aqui, ele funciona direitinho, tá? Bueno, estão inicializadas as variáveis, tá? Então, nós criamos as variáveis na doc e a segunda coisa que nós fizemos foi inicializar as variáveis na on new document. Vou botar aqui assim, não vou apagar isso, vamos fazer isso direito, senão o sujeito vai usar depois, não vai conseguir achar. Né? Opa. On new. Pronto. Estão inicializadas as variáveis. Tá? Agora, gente, tá? Nós temos que transferir essas variáveis do disco e para o disco. Ou seja, o file open e o file save, tá? Vão ter que fazer esse processo de transferência. Mas não é lá no file open e file save que esse processo se dá. Tá? É aqui, ó, na serialização do form data doc, tá? Da documento. Então, se o archive, né, está sendo carregado, vocês têm que simplesmente transferir para o arquivo as variáveis de vocês. E a transferência, né, funciona assim. AR, né, menor, tá? Quais são as nossas variáveis? Eu vou até copiar aqui de preguiça, tá? Então pode mudar assim. M V1. AR menor. Então, vai de MV1 para dentro do arquivo. Eu estou carregando, estou armazenando, tá? Né? Se eu estou lendo, né, vai ser o contrário. Tá? Então, AR menor MV2, AR menor M. Qual é a outra? Resulte. E AR menor MSTR OBS. Esses dados não são armazenados em texto, tá? São armazenados em valores binários. Tá? Isso é uma coisa bastante importante. E não necessariamente vocês precisam fazer isso aí. Vocês simplesmente podiam criar uma classe serializável, tem como fazer isso, até não é muito difícil, dá um pouquinho mais de trabalho, tem alguns quesitos, mas que aqui não é o caso. Mas se vocês criassem essa classe serializável, era só serializar a classe inteira para dentro do disco, que não teria e funcionaria muito bem. Então agora, se a gente não está armazenando, a gente está lendo. E se a gente está lendo,
simplesmente isso aqui vira de direção, ou de sentido melhor. Então fica maior, maior. Então agora vai, é bem intuitivo, tá? Vocês vão transferir agora do arquivo para cá. Cuidado com a ordem, tá? Não troquem a ordem. Trocarem a ordem, ele vai empilhar invertido e vocês vão trocar os valores e vocês nunca vão saber o que aconteceu com o programa de vocês, por que ele está dando erro, tá? Quando vocês leem o arquivo de volta e ele vem trocado, tá? Então, cuidado, é na sequência que vai e é a sequência que volta, tá? Pois muito bem, então essa é a terceira coisa que a gente fez, tá? A gente vai lá e faz a serializa no serialize da doc, né? Então nós estamos dentro do forma doc, da form doc. O que nós tínhamos para fazer no documento está feito, não precisa fazer mais nada, tá? Agora o nosso problema é que essas variáveis V1, MV1, MV2, MResult, MSTRObs não são variáveis da view e não são variáveis que são transferidas aqui, ó, no Data Exchange. Vocês poderiam fazer uma malandragem, que é colocar direto aqui a doc, mas eu não gosto muito, tá? O que eu vou fazer é outra coisa, tá? Nós vamos transferir essas variáveis, tá? Para os valores do documento. Nós vamos fazer isso quando uma função da view chamada onInitialUpdate é chamada. Então, se vocês clicarem aqui em cima na view, vocês vão descobrir que tem essa onInitialUpdate aqui. Tá? Essa função é muito interessante e ela é chamada quando vocês dão um onNewDocument, ou seja, quando vocês abrem um novo documento ou quando vocês leem um documento. Então, se ela é chamada quando vocês leem um documento, o que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que transferir, tá, as variáveis da view, ou melhor, né, as variáveis da view para os valores da doc. Tá? Então, nós estamos agora... Vamos fazer um teste aqui, só para nós brincar um pouquinho, tá? Primeiro eu vou compilar isso aqui. Vamos compilar ele. Vamos vamos botar um breakpoint aqui, daí vocês já vão aprender o que acontece no breakpoint aqui. Tá? Nós colocamos o breakpoint aqui e vamos rodar o debugger. Tá? Start debugging. Estamos debugando nosso programa. Ó, na hora que abriu a primeira tela, ele já foi para onInitialUpdate. Tá? Vamos continuar, vamos ver quando mais ele vai. Tá? Se agora eu dou um file new, ó, parou na onInitialUpdate. Tá? Se eu dou, continuo de novo. Se eu dou um file open, ele vai perguntar qual é o arquivo que eu quero abrir. Eu não tenho arquivo para abrir aqui, vai dar erro. Tá? Então a gente não vai poder ter como mostrar para vocês que ele vai parar aqui do mesmo jeito. Tá? Então vamos deixar isso para depois. Tá? Mas a gente sabe que o file new já cai na onInitialUpdate. Tá? Como é que eu vou fazer para fazer a vista trabalhar com o documento? Para fazer a vista trabalhar com o documento, eu preciso, se eu estou dentro da vista, pegar um ponteiro para o documento. Existe um método dentro da classe CDoc que dá para nós exatamente esse ponteiro. Tá? O método é getDocument. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, a gente cria um ponteiro
para a classe cdoc. Como é que a gente cria um ponteiro para a classe cdoc? A gente escreve c for data doc. Tá? Ó, quando perdeu o sublinhado vermelho é porque a coisa está começando a funcionar. Opa, asterisco, tá? pdoc, estamos declarando ele, tá? Igual a get document. Tá? Então isso aí faz, o getDocument retorna para nós um ponteirozinho que vai ser pdoc, que é um ponteiro para nossa classe documento. Tá? E agora tudo que a gente tem que fazer é que, o que nós estamos fazendo aqui agora? Neste ponto a gente está ou criando um documento novo, tá? Ou lendo os valores lá que estão lá no documento. Os valores que estão no documento, quando a gente começa um documento novo, é exatamente aqueles valores que a gente inicializou na onNewDocument lá da classe documento. Né? Se vocês chegarem na classe documento aqui, vocês vão descobrir que, né, a gente zerou todos eles aqui. Então, quando a gente inicializar, quando a gente dá um file new, ele passa aqui, tá? Nessa onNewDocument. Professor, como é que o senhor sabe onde é que ele passa? Esse é o problema de MFC, tem que estudar tudo. Tá? Então vamos voltar na CForm View, nós estávamos trabalhando na onInitialUpdate. Tá? Então, já peguei o meu ponteiro para o meu documento. Tá? Deixa eu clicar isso aqui, tirar isso aqui fora. Já peguei o meu ponteiro para o meu documento e agora tudo que eu vou fazer é pegar na minha classe, vou transferir para a minha view os dados que estão na doc. Por quê? Porque eu estou trazendo eles para cá, ou estou lendo isso. Então, para transferir para a minha view os dados que eu tenho na doc, tudo que eu tenho que fazer é colocar assim, m val 1 é igual a p doc, que aponta para m v1. Ó, tá aqui já o nossa variável. M val 2 igual a p doc, que aponta para m. Opa, não é assim, né? É assim, mv2. M resulte é igual a pdoc, que aponta para m. Acho que era resulte. E finalmente atribui string direto m str observação é igual a pdoc, que aponta para m str observação. Pois bem, transferido tá. Só que cuidado, lembra que eu disse para vocês, a gente precisa não só transferir, como transferir os dados que estavam lá no documento, trazer os dados do documento. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Tá? Nós temos que... Então agora nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos no passo 4, na on initial update. O que nós estamos fazendo? Update. A gente está transferindo
transferindo os dados do documento para os dados da vista. Para isso a gente teve que fazer foi usar get document com get document, ou seja, para pegar o ponteiro para o view. E mais, tudo bem, agora ele está transferindo para a vista, só que nós temos que fazer o próximo passo, que o que é? É agora, uma vez que esses dados foram atualizados com aqueles valores que estavam no documento, eles têm que ser apresentados na tela. Como é que a gente faz essa apresentação na tela? A gente apresenta com a update data. Só que agora não é true. Agora é false. Ou seja, porque a gente vai tirar o dado de lá e jogar ele de volta na tela. Update data false. Tá? Então, depois que eu copiei todos eles, eu dou um update data false. Isso aqui, gente, em princípio, tá? Transfere os nossos dados que forem lidos no arquivo para a tela. Tudo bem, mas em que momento nós vamos fazer o processo contrário? Tá? Ou seja, aonde eu vou transferir os dados que estão na minha tela para dentro do disco? Tá? Lá no botão calcular. Então, o nosso botão que calcula o One Button Click Soma tem os nossos dados atualizados. Neste momento aqui, eu posso muito bem fazer essa transferência para dentro do nosso documento. Então, a mesma coisa de novo. A gente vem aqui, eu copio, né, que é mais fácil. O cara pega isso aqui tudo e coloca aqui embaixo. Pega um ponteiro para o documento, só que agora aqui é o contrário, né? Então a gente tem que inverter esse nosso brinquedinho aqui. Por quê? Porque agora é o documento que vai receber os dados da view. E a gente transferiu agora para o doc para todos eles. Agora o nosso documento está atualizado. Toda vez que a gente clicar no botão soma, a gente atualiza os valores do nosso documento. Ah, professor, daria para fazer isso de forma automática, não precisando clicar em botão soma nenhum? Dá, vai dar um trabalho do cão. Tá? E aí a coisa fica um pouquinho mais complexa. Então, o sexto passo é no botão cálculo, vamos chamar assim. Chamei de cálculo lá em cima. No botão cálculo, copiar para as variáveis da doc os valores da view. Se eu não errei nada, que pode ser pouco provável, tá? Isso aqui deve funcionar bem. Tá? Então a sequência nossa toda, né, é essa aqui. Vamos ver o que faz, que é mais curioso, né? Vamos dar um build solution.
Está compilado e vamos executar ela direto sem debugar. Então tá. Então vamos botar. Eu não troquei o botão vezes, vai ficar vezes, mas é soma, tá? 2 mais 3 dá 5. Não dá multiplicado, mas somado dá 5. Uma observação, tá? Sei lá. Soma primeira. Tá? Agora vocês vão ver que vai dar um bug. Tá? Eu não vou. Por quê? Porque soma. Bom, soma primeira não vai entrar. Tá? O cara tem que botar a soma primeira e calcular. Porque agora sim, agora a soma primeira vai entrar na variável, porque quando eu cliquei em soma primeira de novo, ele chamou o botão clique soma e aí fez a transferência do string. Senão não ia entrar. Senão nós ia ficar sem o string. Tá? Então o cara vai ali, soma, garante que tá correto o troço aqui, né? Mas isso aqui já é um bug do. Né? A gente poderia verificar se o sujeito botou uma observação, né? Vocês, que se a observação fosse obrigatória, tá? Ou botar o botão de multiplicação depois. Tá? Descreva aqui o seu processo, papapá, começar a botar esse item aqui para cima. Então vamos salvar isso aqui. File, save. Notem que ele. Opa, ele já chamou direto a janela de save as, porque ele sabe que não existe arquivo, tá? E eu vou deixar isso aqui, essa nova pasta aqui mesmo, tá? E aqui estão os nossos arquivos do Form Data Files, tá? FRD. Nós vamos chamar esse aqui de arc1. Tá? Salvar. Para ver se está tudo correto, a gente pode fazer um file new. Olha só, zerou todos os nossos dados, né? E podemos fazer um file, dá para vir direto aqui nos últimos arquivos salvos, né? Mas vamos chamar no open, tá aqui o arc1 FRD, abrir, e tá lá os resultados do nosso cálculo, tá? O que eu estava explicando para vocês antes é que se a gente não apertar no botão e alterar aqui, não consegue salvar a alteração, tá? Mas vocês podem brincar com isso aí, tentar achar uma solução de design que isso aqui fique simples. É uma forma, vamos dizer assim, clássica de resolver esse problema? Não. Tá? Não é uma forma clássica de resolver esse problema. Um problema, quer dizer, qual é o nosso problema? Né? Fazer um monte de contas, tá? Trazer arquivos, ler dados, mostrar imagens, alguma coisa para o sujeito vai lá, aperta um botão de calcular, tá? E salva o trabalho dele, usando o velho file save, né? New open save, que está tudo pronto aqui. Tá? Tem mais alguns detalhezinhos que vocês podem usar, que é o bsave no validate, ou seja, se o usuário escrever coisas aqui e não salvar, ele pode perguntar na saída, tá? Então não, mas aqui nesse caso a gente não fez, a gente espera que o usuário vá lá e clique no que salve o trabalho dele, senão, né? E é só clicar em exit e sair do programa. Certo? Então esse é a interface, tá? É a forma de fazer isso em Visual Studio. Qual a dificuldade? É que se vocês seguirem os passos todos, vai funcionar o programa de vocês vão resolver o problema e não vão saber exatamente o que estão fazendo. E se vocês quiserem saber exatamente o que estão fazendo, cara, assim, tem que passar bastante tempo estudando, porque essa arquitetura é simplesmente muito, muito grande e ela faz tudo que você consegue fazer dentro do Windows. Tá? Mudou muito pouco, mas mudou alguma coisa nas versões mais novas. Tá? Eu gosto muito desse Visual Studio 2010 porque ele é bastante estável, é uma versão que eu tenho oficial, tá? Então é uma versão boa. O 2019 é mais poderoso ainda, tá? Diversifica pra caramba, mas né, faz tudo, né? Faz outras coisas, até aplicativos para celular. Mas esse aqui, para fazer coisas para Windows, é o padrão. Tá? Então, está concluída a aula de hoje. Tá? Boa noite a todos. Tá? E até a próxima. Muito obrigado. Vamos encerrar a live a gravação em 2 sessões. São 1h04.